Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. O momento do Moriá. Gênesis capítulo 12, os versos do 1 ao 3, e em seguida Gênesis capítulo 22, o verso 1. Amém, igreja? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 12, os versos do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa, hein? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 22, nós lemos o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão! Este lhe respondeu: eis-me aqui. No verso 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor amado, Senhor querido, como te somos gratos, Senhor, pela preservação da Tua palavra que se encontra aqui em nossa frente. Como te somos gratos, Senhor, pelo Teu Filho amado Jesus, enviado para nos salvar, Senhor. Como te somos gratos pelo Espírito Santo que nos dá o discernimento e o entendimento sobre a Tua palavra. Como te somos gratos por Tua igreja estar aqui reunida em Teu santo nome. E estamos todos, Senhor, prestes a meditar, a refletir na palavra que vem do Teu coração. Usa-me, Senhor, perdoa os meus pecados, faça de mim um instrumento nas Tuas mãos, que possa eu, Senhor, ter a capacidade de transmitir com clareza, com a ajuda de Teu Santo Espírito, a mensagem que o Senhor deseja que alcance cada coração que me ouve neste momento. Que tudo seja para a glória do Teu santo nome e que eu diminua para que o Senhor cresça em cada vida, em nome de Jesus. Amém. O momento do Moriá. Você, se é muito observador, quando eu li primeiro aqui o capítulo 12, veja que Deus chama um homem chamado Abrão. E lá no 22, Deus está dizendo Abraão. Eu não me enganei não foi lido errado. É porque realmente Abrão era este o nome deste homem. Isso aqui, quantos mil anos atrás, nós estamos no comecinho do relacionamento de Deus
com a humanidade, Deus resolve se revelar. Até então, a humanidade, de uma forma natural, havia entendido que existia um ser superior, porque tantas coisas lindas, alguém teria que ter feito aquilo. Então começaram a adorar o sol, adorar a lua, adorar rio, adorar coisas, e a criar nomes para deuses, etc. Até que Deus diz, bom, já está na hora de eu me revelar e dizer, olha, fui eu quem fiz vocês, e o meu propósito de ter criado vocês é esse. Então, a estratégia que o Senhor escolheu, ele escolheu um homem, que eu acho incrivelmente fantástico. É como é que esse homem já estava com uma idade já avançada, ele era casado com Sarai, não tinha filhos, mas ele vivia bem, já tinha bens, morava perto dos parentes, estava com a vida feita, só não tinha filho. Como é que esse homem ouve uma voz? Vocês viram no verso 12, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, de perto dos teus parentes, e da casa de teu pai, ali onde ele estava seguro, e disse, vai para a terra que te mostrarei. E não é que ele obedeceu? Será que eu obedeceria uma voz? Estou no conforto, estou estabelecido, aí eu ouço uma voz e largo tudo, pego minha mulher que já está com uma certa idade, eu já estou velho, e saio ouvindo apenas uma voz? Devem ter chamado ele de louco. Abraão, tu está louco, como é que tu vai embora? E ele foi, ele ouviu. Assim como chamam a mim, chama você de louco, porque a gente quer seguir a voz de Deus. Quando Deus deu uma voz, deu uma direção, Deus deu uma direção para Abraão. Ele obedeceu, ele seguiu, ele fechou os ouvidos para o que as outras pessoas estavam dizendo para ele. Porque nessa hora, quando Deus quer nos abençoar, assim de gente, enviado por Satanás para nos colocar palavra de desânimo, para a gente desanimar e não acreditar. Quando isso acontece é porque a bênção está próxima de chegar, mas o cão tenta tirar. E pode ter certeza, uma das principais ferramentas que ele usa são pessoas, porque não espere que ele vai aparecer para você da forma que ele é. E ele nem é feio, diz que ele era um querubim ungido, mais bonito lá no céu. As pessoas que fazem aquele desenho, aquela coisa que tem chifre, aquilo é criação humana. O diabo, ele deve ser muito bonito, porque se ele fosse feio, as pessoas fugiriam dele. E eles, quando se apresenta, ele se apresenta de uma forma bonita, para nos enganar, para nos pegar. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. E ele vai usar pessoas que vão vir falar palavras de desânimo, para que a gente coloque em dúvida se foi Deus mesmo quem falou. Talvez as pessoas tenham dito para Abraão, Abraão, como é que tu sabe que foi Deus que te falou? Pai? Eu sei. Tu sabe como? Eu sei. Aqui no meu coração eu sei. É difícil, né? É difícil. Mas os que confiam no Senhor. E Deus, ele não é um Deus de enganar. O enganador é o outro. João 10, verso 10 diz, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A diferença está aí. Aos olhos humanos, aqui para mim, para você, talvez a gente não saísse não. Mas o que é que diz? No verso 4 do capítulo 12. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, ele obedeceu aquela voz. É isso que me impressiona. A isso nós chamamos de fé incondicional. Abraão, ou Abrão, ainda se chamava Abrão, não colocou nenhuma condição. Eu vou se o Senhor me der. Eu só vou se eu tiver um apartamento de frente para o mar, com um salário de tanto. Não, ele simplesmente ouviu aquela voz e foi. Baseado numa promessa. Qual é a promessa? De ti farei uma grande nação. Bom, essa é a minha recompensa. Eu vou ser pai de uma grande nação. Que ele acabou, na verdade, nem vendo.
quem conhece a Bíblia sabe que Deus cumpriu sua promessa de fazer dele uma grande nação. Mas ele não viu que essa grande nação só foi depois de Isaac, depois de Jacó, e a promessa realmente acaba se cumprindo. Mas quando Deus promete uma coisa, ele cumpre. Tem os planos, tem os propósitos na minha vida, na sua vida. Não adianta querer fugir. E Abrão não quis fugir. Ele obedeceu. Mas havia também uma outra promessa de que ele teria um filho. E aí eu não poderia agora entrar em todos os detalhes, porque eu não vou pregar sobre esse detalhe do nascimento da criança, mas importa saber as condições. A mulher Sarai já havia passado as regras. As irmãs estão me entendendo. Ela já estava estéril, não tinha mais condições de gerar nenhuma criança. Aos olhos humanos é impossível, não é impossível? Eu mesmo, com todo respeito, dizer que a irmã Terezinha vai ficar grávida. A senhora acreditaria nisso hoje, irmã Terezinha? Sorriria. Foi assim que Sarai fez, sorriu. Como diz, ora, isso é brincadeira. Eu? Fica grávida? E Deus até escutou quando ela sorriu dentro da barraca. E aí diz, por que é que Sarai está rindo lá? Não, eu não ri não. Riu sim. Haverá algo impossível para Deus? Aí é que está a importância dessa promessa de Deus. E a promessa se cumpriu quando Abraão, já tinha trocado o nome para Abraão, e Sarai para Sara, e ele tinha 100 anos de idade, quando nasceu o seu filho Isaac. 100 anos de idade. Ele esperou cerca de 25 anos pelo cumprimento desta promessa na vida dele. Irmão, a gente esperar às vezes um dia demora. Esperar uma semana, misericórdia. Dependendo da situação que a gente está. Esperar um mês então. Esperar 9 meses já é difícil. E esperar 25 anos sem esmorecer na fé. Claro que Abraão e Sara tiveram um momento em que eles duvidaram. Ela chegou e disse, Abraão, está demorando muito, eu quero uma criança nos meus braços. Por que você não fica com nossa escrava, Agar? E ela é nossa escrava, é nossa, naquela época, propriedade. O filho que nascer dela será meu. E vai ser filho teu, para mim, como se fosse meu também. Ele foi na conversa dela, aceitou, tiveram um filho, Ismael. Esse filho não era o filho da promessa, não era o filho que Deus tinha prometido. Era o filho que ele teve pela vontade dele. Aquela coisa, alguém dizia hoje para mim, eu já coloquei nas mãos de Deus. Já está lá. Esse filho não estava nas mãos de Deus, mas o que eles fizeram? Foram lá e tiraram das mãos de Deus. Por quê? Quando quiseram resolver por conta própria. Isso acontece muito com a gente. No primeiro momento, a gente cheio de fé. Eu coloquei na mão de Deus, está lá, vou descansar no Senhor agora. Quando na verdade, daí a pouco, acaba metendo os pés pelas mãos. Fazendo alguma coisa, querendo resolver. Peraí, você não tinha colocado na mão de Deus? Por que foi lá agora tentar resolver? E toda vez que a gente faz isso, quebra a cara. Sara e Abrão quebraram a cara porque a escrava, depois que teve o filho, começou a debochar de Dona Sara. Como que diz? Tu já está velha, eu sou novinha, e ele me quis. Aqui meu filho, eu dei à luz um filho a ele, tu não deu. Tu é a mulher, mas tu não deu à luz a um filho, e eu dei. Imagina isso, sofrimento. Ela pagou caro. Por que paga caro? Porque não espera no Senhor. O Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Esse salmo é um salmo que toda hora eu tenho dito para minha mulher. Quando ela está querendo às vezes entrar em pânico com alguma coisa, Deus tem me fortalecido muito através desse salmo. E a resposta que eu tenho é como um carimbo.
Pá, é um só. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Você confia ou não confia no Senhor? Confio. Então descansa. A palavra diz para a gente não estar ansioso por coisa alguma. Como é que está essa nossa relação com Deus? Confiamos ou não confiamos? Se confiamos, vamos esperar. Se não confiamos, bom, irmão, a nossa fé está para lá de Bagdá, nós não acreditamos na existência de um Deus, então isso é só religiosidade. Mas Deus queria ter uma relação muito profunda com Abraão e nos ensinar na noite de hoje, através da história de Abraão, a confiar no Senhor. E é isso que nós vamos aprender. Finalmente nasce o filho da promessa. Não é que Sara engravidou? Que milagre! Já veinha amamentando uma criança que ela dera à luz. Aí, que vergonha, ela deve ter sentido, mas rapaz, eu não confiei em Deus, olha, Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa. Mas vamos esquecer isso, vamos para frente, estou aqui com meu filho. Isaac então é babando. Valeu a pena eu ter saído da minha terra, da minha parentela e vim para essa terra aqui. Deus existe, não era só uma voz. Os meus parentes tudo me chamaram de louco. Então Abraão, finalmente, pai de Isaac, nasceu seu filho. E aí eu imagino um cara como eu, já estou com meus 60, mas se eu tivesse com 100 anos, um filho da velhice, eu ia ficar muito bobo com essa criança. Eu já sou bobo com as minhas filhas. Imagina depois de velho, eu ali com meu menino, já pensou, esse é o meu filho, vou ensinar tudo que eu sei para ele. E andava com Isaac para cá, Isaac para lá, é a promessa de Deus, está aqui, Deus prometeu, Deus cumpriu, e vai ser da descendência dele, que vai ser uma grande nação, terá reis, rainhas. Meu Deus, que bom, Deus é maravilhoso, está fazendo na minha vida. Mas chega um momento que é o momento do Moriá. O que é o momento do Moriá? Sabe aquele momento em que está aparentemente tudo bem na nossa vida? Você como está lá em cima do monte, no lugar mais alto, iluminado, e você sente aquele ar gostoso, e sente aquela alegria inundando o seu coração, a sua vida, e você parece que vai explodir de tanta alegria, mas acontece alguma coisa que joga você lá embaixo. De uma hora para outra, rebenta com a gente, e aí a gente perde o eixo. Tantas coisas podem acontecer. Casamento que aparentemente ia bem, mas de uma hora para outra você descobre que não estava tão bem assim. O emprego que você achava que ia se aposentar lá naquele emprego. Isso só para dar alguns exemplos. Falei casamento, falei emprego e uma doença. Um diagnóstico, câncer. Só esse nome a gente já estremece. Câncer. Como é que fica a cabeça da pessoa? Mas eu tinha tantos planos, e agora cadê os meus planos? Câncer. Eu vou morrer? Será que eu vou morrer agora, tão cedo? Eu ainda queria ver meus filhos crescerem. O mundo da gente desaba. E como enfrentar estes momentos difíceis? A vida para Abraão estava até agora aqui, então um mar de rosas, próspero, o seu gado reproduzia, ele era um homem rico, com um filho que ele tanto havia esperado. Vamos para Gênesis 22, do verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Eu desperto a sua atenção para o que está informando aqui na Bíblia. Deus pôs Abraão à prova. Tem provações. Nossa fé é provada. Você acredita? Você crê? Mas para que Deus fica provando a nossa fé? Ele não sabe todas as coisas? Se Ele sabe que eu vou ser fiel, para que me coloca na provação? Espere, a palavra vai nos responder. Se Ele sabe, Deus não sabe tudo?
Não sabe que eu vou reagir positivamente? Então por que ele faz ele passar por isso? Será que Deus, ele é um Deus zombeteiro? Um Deus que sente prazer em se divertir com o sofrimento da gente? Por que permitir tantas coisas na vida da gente que nos fazem chorar, que nos arrebentam? Mas ele coloca a prova e nós vamos ver por quê. Na nossa vida, geralmente nós enfrentamos momentos no Moriá. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão! E este lhe respondeu, olha, Abraão aqui sempre humilde, obediente, respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: ouça muito bem, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Uau! Como é o negócio? Deus é zombeteiro? Faz o homem sair da terra dele e ir para outro lugar. Promete um filho, dá o filho. Diz que ia fazer desse filho uma grande nação, mas está pedindo para levar o filho lá num monte chamado Moriá e oferecê-lo em holocausto, ou seja, oferecer em sacrifício, falando o português mais claro, sacrificá-lo, matar o próprio filho. Que loucura! Dá para acreditar num Deus assim? Será que é esse o Deus que nós estamos servindo? Ele dá a criança, depois pede para matar? Não dá para entender. Não dá para entender. Se fosse eu, se fosse você, você faria? Obedeceria? Pegar o teu filho e levar lá para o lugar que Deus está mostrando e chegar lá e oferecer um sacrifício? Você faria isso? E por que Deus se diverte com isso? Para quê? Por quê? Vamos ver. No verso 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. E ele vai obedecer, parece. Pegou, levantou de madrugada, pegou o filho, preparou os jumentos, rachou lenha para o holocausto. Ele já se preparou e pegou uma madeira, já levou, porque ele não sabia se no lugar que ele iria encontraria lenha. Então ele já carregou a lenha junto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Até aqui os irmãos estão entendendo? Ele pegou o filho, pegou madeira, pegou comida para comerem no caminho, porque diz aqui no verso 4: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Para aí, vamos pensar. 3 dias de caminhada. Eu adoro entrar na Bíblia. Eu mergulho de corpo e alma na Bíblia. Vou mergulhar aqui nesse versículo que diz ao terceiro dia. O que é que isso aqui lá dentro, carapuchando lá, eu descubro tanta coisa e me emociono. Que a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Ao terceiro dia, o que é que Deus me mostra aqui? Oh, aleluia! Um pai com um filho que tanto amava, carregando lenha para fazer uma fogueira e matar o filho. Agora, 3 dias, ele saiu de madrugada, um dia inteiro caminhando. Teve uma noite pelo meio. Segundo dia, mais um dia caminhando. Teve outra noite. No terceiro dia, ele avistou de longe. Então vamos lá, imaginar. Primeiro dia, o que se passava na cabeça daquele pai? Poxa, Deus me dá um filho e me pede para ir sacrificar meu filho. Você consegue imaginar o quanto esse homem ia se torturando por dentro?
mas não diz que ele caminhava 10 passos e voltava 5. Só diz que ele ia até o lugar que Deus mandou. Ele não recuou um passo. No seu coração, o firme propósito de obedecer. Eu não sei, Deus me pediu para fazer isso. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Agora eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E de noite, imagina ele deitado, olhando para o menino, dizendo: mas rapaz, será que eu vou ter que matar meu filho? Será que eu vou ter que fazer isso mesmo? O coração partido, você se imagina? Só de cuidar um filho no hospital. Quem já passou por isso? Com uma criança no hospital. O sentimento que a gente tem, olhando aquele pobre criança ali, com soro, tomando injeção, às vezes um momento difícil, você já fica com o seu coração apertado. Agora imagina você saber que é você quem vai matar. Deus pediu para matar, que loucura! Como ficaria a sua fé? Você continuaria crendo nesse Deus? Eu dizia: eu vou crer mais nesse Deus, coisa nenhuma. Esse Deus é um louco, é um sádico. Ele sente prazer em me torturar. Não quero mais saber desse Deus, não. Mas Abraão não pensou assim. Mas talvez eu e você pensássemos. Talvez eu e você, por muito menos, tenhamos pensado em desistir. Por muito, 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 muito menos. Você já não pensou em desistir da caminhada? Ah, não vale a pena. As promessas não se cumprem. Eu não vejo nada acontecer. Que Deus é esse? E Abraão chega no 3º dia, e aí o aperto no coração foi maior. Descobriu, eu estava na direção certa e eu estou chegando perto. Está lá, está longe ainda, mas eu já estou vendo. Antes eu não via o lugar, mas agora eu já estou vendo. Ou seja, está chegando a hora. E imagina os batimentos cardíacos dele quando não foram se apressando. Está lá o lugar. É lá que eu vou sacrificar o meu filho. No verso 5. Quando ele viu o lugar de longe, o que ele fez? No verso 5. Então disse a seus servos. E eu desperto muito a sua atenção para este texto. Esperai aqui com o jumento. Ele disse isso para os servos que iam com ele. Ou seja, esperai aqui com o jumento. Eu vou seguir sozinho. Ele disse: eu e o rapaz iremos até lá. Olha as palavras dele. E havendo adorado, tem um verbo aqui na minha Bíblia que diz voltaremos. Está aqui a chave. Voltaremos. A chave de entendimento está aqui. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmão, aqui eu já começo a ver o que estava no coração dele. Ele estava disposto a obedecer, mas ele confiava que o pior para ele seria o quê? Sacrificar um filho. Mas ele confiava naquele Deus que ele servia. Quando ele diz voltaremos, ele não diz: guarda aqui que eu vou com o menino e eu voltarei. Quer dizer, eu vou lá matar meu filho. Não, a fé é o que? É a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera que vai acontecer. Eu não estava vendo, ele não estava vendo, mas ele confiava que voltaria com o filho. Porque fé é isso. Eu não sei o que vai acontecer agora. Eu creio, eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio e espero, mesmo que todas as circunstâncias me digam o contrário. Isso é fé. Se os servos soubessem a ordem que Abraão tinha, estariam dando risada da cara de Abraão. Ah, Deus mandou ele matar o filho, ele acha que vai voltar com o filho. Então Deus ia fazer ele caminhar 3 dias e deixar ele voltar com o filho? Que loucura, isso não existe. É assim que as pessoas dizem para nós. Então é melhor a gente fazer como Abraão fez, sabe? Para que contar para os outros os nossos particulares com Deus? Tenha o particular com Deus, isso só interessa para você e Deus. Pronto. Os outros até talvez venham te dizer palavras para te desanimar.
Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. E agora, vamos para o desfecho dessa linda história. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Aqui eu me emociono e eu choro. Que cena que eu estou vendo aqui. Eu estou lá no Monte Moriá. Nós estamos lá. Vocês foram junto comigo. Nós estamos todos lá assistindo. E ele pega a lenha do sacrifício e coloca sobre as costas do menino, seu filho, que ia ser oferecido em sacrifício a Deus, carregando a madeira. De quem você se lembra, hein? Hoje que nós conhecemos a história, a Bíblia, nós temos a Bíblia completa em nossa mão, qual foi o outro pai que ofereceu o seu filho em sacrifício e que teve este filho que carregar nas suas próprias costas o madeiro que seria usado no seu sacrifício? De quem você se lembra? Jesus. Jesus. Por isso eu choro, me emociono, que você vê tantos 1000 anos lá atrás, o plano de Deus apontava já para o sacrifício na cruz de Jesus, aquele sacrifício por mim e por você. E lá vai Isaque carregando, coitadinho, inocente, não tinha feito nada, puro, como Jesus, não tinha feito nada, mas ia ter que pagar o sacrifício com sua vida. E foi obrigado a carregar a própria madeira que ia servir para o holocausto dele. E o menino foi obediente, como Jesus foi obediente ao pai também. Isaque foi obediente ao pai. E diz, na sequência, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O cutelo seria uma espécie de machadinha, punhal, algo assim que ele cravaria na criança para matá-lo. Assim caminhavam ambos juntos. E eu continuo imaginando a mente de Abraão, o que se passava naquela mente. Você consegue imaginar aqueles momentos terríveis que antecederam o sacrifício no Monte Moriá? O momento no Moriá, ele pensando, meu filho está carregando a lenha e eu estou levando aqui o cutelo, o fogo, que eu vou tocar fogo na madeira, e o cutelo que eu vou dar o golpe de misericórdia nele para ele sangrar. Eu vou fazer isso, Deus mandou, eu vou. No verso 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, como que diz, papai, só está com fogo, eu estou com a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro? Está faltando alguma coisa. E o pai deve ter engolido um soluço, engoliu o pranto e não soltou o que eu teria dito. Você teria dito, o cordeiro é você, o sacrifício é você. Mas aquele homem de Deus, ele respondeu assim para o filho. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ele não disse, tu és o sacrifício. Ele disse, Deus proverá o cordeiro para si. O que eu vejo aqui? Fé, confiança. Mesmo que Deus permitisse que ele matasse o filho, ele sabia no coração dele que Deus era poderoso o suficiente para trazê-lo de volta à vida. Não poderia? Haverá algo impossível para Deus? Importava o que a Abraão? Obedecer.
sem questionar. Obedeça a Deus, não questione Deus, não quer entender os porquês de Deus. Você não precisa entender, você só precisa obedecer. E vai ver a glória de Deus se cumprir na sua vida. Obedeça. O que Deus quer de mim e de você é o mesmo que Ele queria de Abraão: fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele disse: o meu justo viverá pela fé. Ele não disse: o meu crente viverá pela fé. Ele disse: o meu justo. Porque crente está assim. Até Satanás, a gente costuma dizer que ele é crente. Ele conhece toda a palavra, mas ele não obedece. Está cheio de crente que crê, eu creio. A palavra de Deus é a Bíblia? É. Você crê? Creio. Mas não obedece. Por isso que ele diz: o meu justo viverá pela fé. Mas vamos para o desfecho. 9. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali era o Monte Moriá. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Está acompanhando aí? Edificou o altar, colocou a lenha, amarrou Isaque. Ele foi amarrado e o deitou no altar em cima da lenha. Imaginou a cena? O pai levantou o altar, colocou a lenha, amarrou o filho. Interessante, por que ele amarrou o filho? Para ele não fugir? Para ele não correr? Talvez ele queria se certificar que tudo ia sair conforme Deus tinha mandado. Porque quem imagina a reação do menino quando percebe: para aí, pai, você vai me matar? Vai não. E o filho ia correr, né? Ele pega o filho, amarrou. Eu desperto sua atenção para algo aqui lindo. Isaque não abriu a boca, como Jesus, cordeiro manso, calado, não abriu a boca, não disse nada, se submeteu à vontade do pai dele. Oh, aleluia! Colocou no altar em cima da lenha. No verso 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar. Olha a cena, que o altar, o menino deitado aqui, a lenha pronta para depois que ele matasse, tocaria fogo. Não ia tocar fogo com ele vivo. Primeiro teria que matá-lo, para depois acender o fogo. Mas estava tudo pronto. Então a cena é o seguinte: o momento do Moriá. É um momento onde a nossa fé é provada no limite. No limite. Será que você já chegou no momento do Moriá? Será que a tua fé já foi provada até esse momento ou ainda não? E você está se queixando do quê? Olha a situação de Abraão. O altar e a obediência. Deus mandou, eu vou fazer. Levantou o cutelo. E quando ele ia baixar para cravar no filho, o que aconteceu? Eu imagino que ele levantou para tomar impulso. Quando ele ia desferir, acho que ele não queria dar várias espetadas. Provavelmente ele pensou: vou acabar logo com isso. Eu vou dar logo uma no coração aqui para não ficar ainda judiando do meu filho. Que momento difícil para um pai. E aí diz a palavra o seguinte: estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. E no verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Suspendeu. No momento final, não foi preciso. Ele foi até o último ponto e Deus diz: para, agora eu sei que tu realmente me serves de inteireza de coração. Agora eu sei. Foi o que Deus disse.
E observe a sequência. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. De onde saiu aquele carneiro naquele lugar tão distante? Como apareceu ali? Mas ele havia profetizado para o filho: Deus proverá o cordeiro para si. Estava lá, o cordeiro Deus já havia preparado. Estava ali. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Soltou o filho, aí sim, sacrificou o carneiro, tocou fogo. Ele deve ter adorado muito ao Senhor, ele deve ter chorado muito, ele deve ter se derramado ali de ver como é que Deus tinha feito ele chegar até aquele momento. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E no 19, então voltou Abraão aos seus servos, e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos concluir. Você esperava isso? Quem já conhecia a Bíblia? Sim. Quem ainda não? Que coisa! 3 dias de caminhada. O homem chega a levantar o cutelo, quando vai baixar a mão, a voz do céu: para! Tem um cordeiro ali para você sacrificar. Agora eu sei que tu me obedeceu. Ah, meus irmãos, Abraão chegou no limite, no momento do Monte Moriá. Talvez você ainda esteja faltando muito para chegar no seu limite. E você tem ouvido a voz de Deus? Você tem obedecido ou tem questionado a voz de Deus? Deus tem um propósito. Deus não sente prazer em ficar brincando com a vida de ninguém. Preste muita atenção. Deus sabia que Abraão iria até o fim? Sim ou não? Deus sabia. Deus sabe todas as coisas. Então por que tudo isto? Uma resposta simples. Deus sabia, mas Abraão não sabia até onde ele era capaz de ser fiel a Deus. E quando ele saiu dali, ele saiu: eu fui até o fim, eu obedeci a Deus. Eu imagino a alegria dele, abraçado no filhinho, voltando com o filho abraçado e dizendo: filho, Deus é lindo, né, meu filho? Deus é maravilhoso, né, filho? Eu não disse para os nossos servos que nós voltaríamos juntos? Venha, filho, vamos embora para casa. Ali ele conheceu o tamanho da fé que ele tinha e até onde ele iria, se fosse preciso, para atender à voz de Deus. Você conhece o tamanho da sua fé? Você sabe até onde você é capaz de chegar para demonstrar a sua fé e a sua obediência a Deus? Mas às vezes a gente quer ser pai de uma grande nação, a gente quer ser o abençoador, abençoar todas as famílias da terra, ou pelo menos a nossa, mas não queremos ter um compromisso pessoal com o Senhor, e esse compromisso requer obediência. Obediência. Lembre, fé e obediência, caminho de mãos dadas. Que a gente possa sair daqui hoje confiante
que o Deus que a gente serve, Ele não é um Deus que se diverte com as nossas provações. Abraão foi provado e saiu aprovado. E você está sendo provado. Qual será o carimbo que você vai receber? Aprovado ou reprovado? Medite nisso. É assim que Deus faz. Tem momentos de tensão, tem momentos de agonia, mas tem momentos de alegria também. E Deus tem alegria para nós, na verdade, né? Que o Senhor esteja abençoando a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Saiu, partindo para Moriá, velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então e conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até nos caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, pra si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, pra si Deus proverá, proverá, proverá. Meu filho cordeiro, pra si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem pro fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiado, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé do plano de Deus, não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele um anjo bradou: não faças nada ao filho seu, portanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti Deus proverá, proverá, proverá.
uma vitória pra ti. Deus proverá. Programa Momentos com Jesus.